oi, viajantes da vida! Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Chegamos ao capítulo 46 aqui do nosso Mediunidade em Foco. Na verdade, nós chegamos ao capítulo 87 do Mediunidade em Foco e ao 46 aqui, ó, do Seara dos Médiuns. Até troquei a capinha da mais antiguinha para essa mais novinha aqui nos próximos slides, até o fim do livro, para a gente dar uma variada, né? Mas sempre o Seara dos Médiuns estuda o Livro dos Médiuns. A base para quem quer trabalhar com mediunidade, gente, não tem como sair disso. E aí hoje nós temos um episódio que é muito interessante, porque o Emmanuel já foi lá para o final do livro. Lá no capítulo 31 da segunda parte, quando Kardec coloca as dissertações espíritas. E dissertações que visam muitas vezes, se referenciam muitas vezes, às instituições espíritas. Gente, tanto a mensagem que está lá, quanto as informações que nós conseguimos com o Emmanuel aqui, elas fazem pensar que os dois livros foram escritos ontem, vendo a situação que nós estamos. Por exemplo, não é incomum que muitas casas espíritas atravessem hoje, século XXI, um momento de divisão. Você já ouviu falar assim, o centro tem a reunião da dona fulana e a reunião do seu Beltrano e um frequentador de uma reunião não vai na outra? Pois é, às vezes a coisa piora. Centro que está uma brigada danada, todo mundo quer fazer parte da diretoria, todo mundo quer mandar e ninguém faz nada que preste. Pois é. Gente, isso está acontecendo mais do que a gente imagina. O nosso movimento espírita precisa de união. E aí muitas vezes a gente imagina que assim, união é ficar todo mundo igualzinho. Não, isso é uniformização. E nem união, nem unificação, que é o que proposto pelo movimento espírita, que é aquela proposta de Bezerra de Menezes também para nós, significa uniformizar, ficar todo mundo igualzinho. A gente já falou sobre isso em vários outros episódios, né? Algumas casas espíritas têm vocação para uma coisa, outras casas espíritas têm vocação para outra. Se a gente trabalhar em rede, funciona muito melhor. Aliás, dá uma olhada lá na nossa palestra, na playlist de palestras, que trata desse assunto, entre cooperação e competição. Vocês vão ver que o negócio é interessante se a gente começar a cooperar mais, a trabalhar em rede. O que uma não faz, a outra faz, uai. Mas, aqui no texto do Emmanuel, ele vai buscar uma mensagem que está lá no Livro dos Médiuns, finalzinho já, a dissertação 20 desse capítulo de dissertações, em que o Espírito começa assim, ó, a união faz a força. Parece até propaganda de açúcar aqui do nosso país, mas não é não. Tá? O Espírito está chamando a atenção para a necessidade que nós temos de trabalhar os lados positivos, de reforçar as nossas qualidades e aprender a tolerar em primeiro momento, as dificuldades, as imperfeições uns dos outros. Porque, ó, se eu tenho as minhas falhas, como é que eu vou ser tão exigente com as falhas dos outros? Eu não vou ser conivente. Eu não falo da sua, você não fala da minha e a gente continua fazendo tudo errado. Não, isso é conivência. Mas compreender, não, o fulano deixou a desejar nesse ponto. Eu já tenho qualificação para suprir? Vou lá e ajudo. E a Beltrana está com algum problema lá na mediunidade? Eu já tenho condições de conversar, de orientar? Eu vou lá e ajudo. Essa é a questão do Emmanuel nesse capítulo, que ele deu um título só de união. É o capítulo 46 do Seara dos Médiuns, tá? Que está tratando dessa dissertação que está aqui no Livro dos Médiuns. E até para a gente entender o negócio, até para a gente entender o contexto, não é melhor a gente ver o que Vicente de Paulo diz nessa dissertação 23 aqui? Olha que bacana. A união faz a força. Sede unidos para serdes fortes. O Espiritismo germinou, deitou raízes profundas, vai estender por sobre a terra sua ramagem benfazeja. É preciso que vos torneis invulneráveis aos dardos envenenados da calúnia, da sombria falange dos espíritos ignorantes, egoístas, hipócritas. Eu até vou parar aqui, para a gente poder uma reflexão. Olha que coisa interessante, porque assim, isso está dito lá no século XIX, 1861. E o Espírito Vicente de Paulo já está dizendo assim, olha, vamos nos unir para nós ficarmos mais fortes. Por quê? Aí entra, porque este tema do Emmanuel, né, aparece aqui na nossa playlist sobre mediunidade. Por quê? As nossas divisões, as nossas encrencas uns contra os outros nas nossas casas espíritas, não vou dizer nem que são brechas, são rombos
que os espíritos das trevas, esse ali é o que ele fala, os espíritos malfazejos, os espíritos ignorantes, os egoístas, os hipócritas, se infiltram. Eles entram por esses buracos gigantes que a gente abre quando começa a rivalizar muito internamente. Internamente numa casa espírita, internamente no movimento espírita de uma localidade. Puxa vida, gente! Você imagina uma cidade que tem 300, 400 espíritas e 2 não conversam com os outros 2. O trem fica difícil de trabalhar em conjunto assim. E aí as pessoas às vezes não avisam, não se falam, não se conversam. Então é muito importante o Espírito chamar a atenção para nós sermos vigilantes, não ficarmos desunidos. Quer dizer que nós vamos ser passivos? Quer dizer que nós não vamos ficar enxergando o que está de errado? Não, gente. Quer dizer que nós seremos os primeiros a ajudar a consertar o que estiver de errado. Mas não na base da pancada, não na base da expulsão de quem está errado. Aí São Vicente de Paulo continua. Para chegardes a isso, mister se faz que uma indulgência e uma tolerância recíprocas presidam as vossas relações. Que os vossos defeitos passem despercebidos. Que somente as vossas qualidades sejam notórias. Que o facho da amizade santa vos funda, ilumine e aqueça os corações. Assim resistireis aos ataques impotentes do mal, como o rochedo inabalável à vaga furiosa, à onda, as ondas de ataques. Então, é interessante dizer que é um ataque que é impotente, que não vai dar resultado se nós ficarmos unidos. Mas se nós ficarmos desunidos, gente, é rasteira atrás de rasteira. Então é muito interessante que ele coloca aqui, repararam que sim, não é que os erros, os defeitos não vão ser vistos, né? Mas a gente vai dar valor, a gente vai dar destaque, a gente vai dar publicidade às qualidades. Poxa, fulana às vezes é uma médium meio esquisitinha assim, dá uns chiliques mediúnicos na reunião, mas ela é boa pra caramba na cantina. Então a gente vai ajudando com ela no trabalho da cantina e aproveitando para chamar para estudar a mediunidade aqui para ver se ela se equilibra um pouquinho. Essa é a proposta. Então a gente vai ver como que o Emmanuel agora vai fazer essa ligação. Essa ligação da necessidade de nós sermos unidos para nós evitarmos a obsessão coletiva, a obsessão que tende a esfacelar as nossas casas espíritas, o nosso movimento espírita, e isso está acontecendo muito. A gente tem que estar sempre vigilante para isso. Aí vem Emmanuel chamando a nossa atenção, apresentando para nós umas coisas interessantes. Olha o que ele começa dizendo nesse texto do capítulo 46. Compadece-te e ajuda, a fim de que possas servir na união para o bem. Não fosse a bondade do lavrador, que ampara a semente seca, não receberias na mesa o conforto do pão. Não fosse o trabalho do operário, que assenta tijolo por tijolo, não disporias de segurança no alicerce do próprio lar. Isso acontece nos elementos mais simples. Aí a gente faz uma pausinha aqui, porque ele está falando das coisas mais comezinhas do dia a dia, né? Está a mediunidade nisso, Maurício? Calma. A mediunidade nisso está na gente reconhecer que às vezes as pessoas que podem parecer fazer pouco, elas fazem o essencial, não é? O lavrador que pega aquela sementinha que está seca, esfarelenta, joga na terra, aí começa a cuidar, adubar, botar água, e aquilo vira o trigo para a gente poder comer o nosso pãozinho. Ou então aquele pedreiro que está lá colocando um tijolo por outro, botando prumo para ver se a parede não fica torta, né? Mas, sem ele, sem o trabalho dessa pessoa, nós não teríamos uma casa confortável para viver. Então é isso, acontece nos elementos mais simples da vida, a cooperação, a ajuda recíproca, mesmo que o trabalho do outro pareça pequeno. É a ajuda que nós precisamos. E aí o Emmanuel vai prosseguir. Repara, porém, a atitude da vida, para que ninguém falte à comunhão do progresso. Não condena ela, a vida, o paralítico porque não ande, da cadeira de rodas. Não malsina os olhos enfermos, brune, quer dizer, constrói, pole, lentes protetoras. Não relega os mutilados à própria sorte, faz recursos mecânicos. Não se revolta contra os ignorantes que lhe tecem as diretrizes. Acende a luz da escola. Não aniquila os loucos que injuriam as leis. Acolhe-os generosamente no regaço do hospício. Se bem que hoje a gente já tem esse movimento antimanicomial que não tem mais hospício não. Mas o tratamento da doença mental hoje nos CAPs, nos centros de atendimento psicossociais, está funcionando.
para muitas cidades. É lógico que algumas estão precárias, mas está funcionando. Os lares estão aprendendo a lidar com as pessoas que atravessam esses transtornos. É lógico que algumas vezes, em momentos de surto, há necessidade de um período de internação. Mas vamos ver o todo aqui, né? Esses 3 últimos slides, o que o Emmanuel vai falando é o seguinte: diante de situações em que alguém ou algo pareça deficiente, em vez da vida excluir, a tecnologia, a vida, a inteligência de outras pessoas que desenvolveram o amor apresentam um recurso suplementar, complementar. É interessante que eu tenho visto muito isso, né, no nosso meio educacional, a questão da educação inclusiva, da gente ajudar as criaturas a vencerem barreiras. Por exemplo, uma criatura que é tetraplégica não poderia alcançar o térreo ou o segundo andar de um prédio. Então faz-se rampa e ela consegue subir com a sua cadeirinha e assim por diante. Então o Emmanuel foi dizendo assim, olha, a vida não exclui. Nós temos progredido tanto, que hoje as pessoas que aparentemente são as deficientes, elas podem apresentar as suas eficiências em outras áreas. Porque aquela limitação, que normalmente é física, nesse caso aqui até aparece alguma limitação mental, né? Mas a limitação que frequentemente é física, é uma barreira momentânea, ou é de longo curso, porque o corpo físico pode ter realmente a limitação permanente, mas a gente pode buscar em outras áreas onde aquela pessoa é capaz, onde aquela pessoa tem condições de ajudar. No movimento espírita não pode ser a mesma coisa? No nosso dia a dia, nos trabalhadores da nossa casa, não pode ser a mesma coisa? Tem gente que adoraria ser médium, receber espírito, mas não consegue receber nem vento encanado, gente. Então bota para trabalhar em outra área. Imagina essa pessoa evangelizando. Imagina essa pessoa estudando, participando do ESD. Vai funcionar muito bem, dinamizando um ESD ali. Então a gente tem que colocar as pessoas onde elas vão ser felizes e onde elas vão ser produtivas. E não ficar insistindo, mas ajudar as pessoas a superarem as suas limitações. Ainda hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, eu tive a chance de falar com os meus alunos isso. Não imaginem que o insucesso de vocês diga que é o limite de vocês. Ele só está dizendo que vocês ainda não alcançaram o limite de vocês. Ainda tem mais para ser conquistado. É a mesma coisa, a gente vai pensar no nosso movimento. Mas para isso, é o que o Emmanuel fala lá no comecinho. Exercitar a tolerância, exercitar a paciência, exercitar o acolhimento. Por quê? Porque senão a gente vai acabar excluindo um monte de gente. Já pensou? Teve época que a gente era expulsa de centro espírita, porque não andava do jeito que estava lá nas regras. Hoje, felizmente, a gente não faz meio assim. Bem, tem gente que fica melindrado, que faz um bicão desse tamanho assim e vai embora do centro melindrado. Mas aí a gente recorre aqui ao livro dos médiuns de novo, uma mensagem do Erasto, quando ele fala lá dos médiuns suscetíveis. Deixa que eles se vão pavonear em outros lugares. Mas voltando aqui para Emmanuel, vamos pensar assim, o que a gente pode fazer então? Como que nós podemos fazer dentro do nosso ninho, do nosso ambiente do centro espírita, do nosso ambiente das tarefas espíritas, né? Evangelização, divulgação doutrinária, né? O serviço assistencial, a mediúnica. O que a gente pode fazer? Como que a gente pode colaborar com aqueles que estão apresentando certos limites ainda, certas limitações? E aí Emmanuel vai fazer uma proposta. Olha só. Imitando o sentimento da vida, sejamos uns para os outros, quando preciso, a muleta e o remédio. Ouvidemos, no sentido de esquecer, os defeitos do próximo, na certeza de que todos nos encontramos sob o malho das horas, na bigorna da experiência. Aí faz até necessidade da gente parar aqui, né? Jesus nos diz assim, não julgueis para não ser julgados. Com a mesma medida com que medirdes, sereis medidos. Olha o Emmanuel dizendo isso aí no segundo parágrafo. Não quer dizer que a gente não vá notar o defeito dos outros. Mas antes da gente tentar corrigir o defeito dos outros, vamos corrigir os nossos? Todos nós estamos na bigorna da experiência. A bigorna lá, que fazia o malho do ferro. Que deixava o ferro, fazia as espadas, fazia as lâminas. Era lá na base do põe no fogo o ferro, bate na bigorna. Põe no fogo o ferro, bate na bigorna, bota na água. Era assim no passado, né? Não saíam essas lâminas bonitinhas, lingotadas, como a gente vê nas grandes usinas siderúrgicas. Era na mão lá, era o ferreiro que fazia. Então o Emmanuel está fazendo uma referência, uma analogia a esse tempo mais antigo do ferreiro que usava da bigorna, do fogo e do martelo para poder polir uma lâmina, para poder preparar uma lâmina de aço. Mas vamos lá o imitando a vida? Vamos lá o imitando o sentimento da vida? Em vez da gente ficar jogando pedra, vamos tentar ser um pouquinho mais de apoio à muleta ali, ó. De remédio, aquele que é muita gente, conselho, conversa, é remédio. Muitas pessoas às vezes são
bagunçadas interiormente, um minuto de conversa, um instante de papo, uma frase que a gente faça, que coloque no lugar certinho, quanto ajuda a melhorar a vida dessas pessoas. Então a gente tem uma proposta de trabalho muito interessante ali. E o Emmanuel vai chamar a nossa atenção. Olha só. Tolerância é o cimento da união ideal. E só a união faz a força. Entretanto, aí a gente tem que estar atento. Há força e força. Reúnem-se milhões de gotas e criam a fonte. Congregam-se milhões de fagulhas e formam um incêndio. Minha gente, mas não é que o Emmanuel tem razão? Não basta só a gente formar um grupo coeso. Tem que ser um grupo coeso que queira o bem. Porque às vezes nós vemos dentro de uma instituição, dentro do movimento, um grupo coeso para destruir, para atacar o outro lado, para desacreditar um determinado trabalho de alguém. Todo mundo começa a falar mal daquela pessoa. É um monte de gente reunida. É união. Mas é união para incêndio. Não é união para o regato, para a fontezinha que vai descedentar as pessoas. Então é uma interessante esse argumento do Emmanuel, né? Usar da tolerância, porque tolerância é o cimento, né? O acolhimento das diferenças. Mas, né, essa é uma questão importante. Só a união faz força. Agora, que força que a gente quer? Qual força nós queremos usar? A força para destruir, que são as centelhas que geram incêndio, ou a força para saciar, para alimentar, que são as gotinhas que geram a fonte? Fica aí a nossa reflexão. E vai ficar mais interessante ainda quando o Emmanuel termina para nós, que ele vai trazer para nós o título desse vídeo. Afinal de contas, a gente quer união para quê? Né? Para o bem da força ou para a força do bem? Olha só. Pensa um pouco e entenderás que é sempre muito fácil ajuntar os interesses da terra e fazer a união para o bem da força. Mas apenas entesourando as qualidades do Cristo na própria alma é que nos será possível, em verdade, fazer a união para a força do bem. É muito diferente, né? Fazer a união para o bem da força são aqueles que vão lá, igual ao fogo, né? Destruindo, que querem acabar para poder fazer uma coisa nova. Não, tá tudo errado, acaba, vamos fazer uma coisa nova. São os que estão fazendo união para o bem da força. Mas, na Terra isso é muito fácil de acontecer. Os partidos políticos estão cheios desses. Mas, olha só que coisa interessante. O Emmanuel nos convida a ter as qualidades do Cristo. Quais são as qualidades do Cristo? O que Jesus trouxe para nós mesmo? Amor a si, amor ao próximo, amor a Deus. Já começa por aí. Amor, amor, amor. Né? A gente começa a perdoar os inimigos, a fazer o bem os que nos perseguem e caluniam. Jesus está ensinando isso. São as qualidades do Cristo. Só quem tem as qualidades do Cristo faz a união para a força do bem, em que o bem se espalha, em que o bem convence, em que o bem ilumina. E aí, meu irmão, minha irmã, vocês que acompanharam com a gente aqui o texto do Emmanuel, vocês que viram o que Vicente Paulo falou aqui na mensagem 20 lá do Livro dos Médiuns, das dissertações, o que nós temos feito? Temos trabalhado mais para o bem da força ou temos trabalhado mais para a força do bem? Quais são as nossas atitudes? Como é que nós nos comportamos? E aí, de novo, eu pergunto, o que isso tem a ver com mediunidade? Tudo, minha gente. Tudo. Porque se a gente estiver enganchado ali na história de juntar para fazer o bem da força, para destruir, para separar, para segregar, é nessa hora que nós vamos ser alvo dos espíritos atrasados. A obsessão se instalando. Mas se nós nos unirmos pela força do bem, nós vamos agregar junto de nós, não só um Vicente de Paulo, não. Um Emmanuel, um Chico Xavier, que já deve estar trabalhando pra caramba lá no mundo espiritual, Madre Teresa, Irmã Dulce, né? E quantos outros que só trabalham para o bem, os amigos que colaboram com Jesus desde a implantação do Evangelho na Terra. Então pensa aí, vamos fazer união? Sim, mas união para construir. Porque assim é terapia para nós médiums não cairmos nas malhas dos obsessores. Então, pensando nisso, diz aí para nós, comenta aí no nosso comentário aí embaixo. Eu trabalho mais para a força do bem ou trabalho mais para o bem da força? O que a gente está fazendo? Eu tenho construído mais, ajudado mais os outros a superar as dificuldades, ou eu tenho só metido malho, apontando as falhas? Vamos ver a que tipo de espíritos nós estamos nos associando com essas ações. Mas, para esse vídeo não ficar grandão, não ficar longo demais,
Eu te agradeço pela companhia, pela atenção e te peço, se inscreve aí no canal se não é inscrito ainda. Aciona o sininho para receber as notificações quando sair vídeo novo. Todo sábado tem vídeo novo. Toda terça tem live no canal. E aí, se gostou do vídeo, dá um like aí. Ajuda a dar engajamento. Se não gostou, dá um dislike. De um jeito ou de outro. Comenta, além de comentar o que já tem feito, para o bem da força ou para a força do bem, e eu espero que seja para a força do bem, né? Ou também comente alguma coisa a mais. Vai que a gente deu alguma mancada aí, aponta as mancadas. Ou então vai que alguma coisa que a gente falou te tocou tão de pertinho, falou tão alto ao seu coração que você gostaria até de compartilhar. Então pega o link e manda para os seus conhecidos. Assim a gente leva essa mensagem mais longe. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.